São Paulo recebe sinal verde para concretizar novo acordo. Tem escalação do São Paulo para enfrentar o Bahia logo mais com novidades. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. E hoje, rapaziada, pela manhã, tivemos aí o jogo de volta aí, né, da semi-final aí do Paulistão Sub-20, tá? São Paulo já tinha vencido o Guarani por 2-1 em Cotia. E hoje, né, na volta aí, venceu fora de casa por 2-0, né? Vencemos aí os dois jogos. E o que acontece? O Paulinho, tá, que estava no banco no jogo contra o Mirassol na semana passada, ele jogou hoje, né? Então ele tá de fora do jogo contra o Bahia. Tá aí, ó. Paulinho foi tirado do jogo contra o Bahia pelo profissional hoje para poder reforçar o Sub-20. E deu certo, né? Porque ele fez os 2 gols do São Paulo. Eu achei estranho o quê? Eu achei estranho porque o Paulinho, ele jogou... ele estava, na verdade, no banco contra o Mirassol semana passada, e no jogo de ida contra o Guarani ele não estava, né? Então o São Paulo tirou ele do jogo de ida, né, contra o Guarani, porque ele estava treinando com o time de cima e depois ficou no banco contra o Mirassol, né? Aí dessa vez, no jogo da volta, ele não fica à disposição para o jogo contra o Bahia e jogou hoje e fez 2 gols, tá? Então hoje não tem o Paulinho aí como opção no banco de reservas, como teve no último jogo, né? São Paulo aí fez 2-0, se eu não me engano, o Santos que passou ontem do Palmeiras, né? Se eu não me engano, a final é São Paulo e Santos, né? Final aí do Paulistão Sub-20, Tricolor venceu os 2 jogos do Guarani. Aí, né? Torcer pro São Paulo buscar esse título aí, né? Alan Barcelos fazendo um bom trabalho. Teve muitos problemas ali porque o time que foi campeão da Copinha se desfez, né, cara? Poxa, eu ia falar que ia subir pro time, se subir pro time de cima já foi vendido, já estão na Europa brilhando. Então, tipo assim, foi muito rápido, né, cara? Que teve aquele desmanche do time que foi campeão da Copa, então chegando muito jogador, então tem aquela instabilidade, falta de entrosamento, né? Só agora que o Alan Barcelos foi conseguir aí, né, dar uma cara pro time, e agora o time tá aí, né, vai disputar a final do Paulistão Sub-20, né? O Paulinho que é um dos destaques do time, tanto que fez 2 gols na partida aí de hoje, belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aqui agora e vamos entrar aí no pré-jogo São Paulo e Bahia, jogo importante, tem que vencer, cara. São Paulo precisa voltar a vencer aí. Nos últimos 8 jogos, São Paulo perdeu 7, né? Contando aí não só brasileiro, mas também os 2 jogos contra ele deu. Então o momento é muito ruim e tem que voltar a vencer, cara. Tem que voltar a vencer aí porque os times de atrás do São Paulo já estão vencendo. O Vasco, por exemplo, já passou o São Paulo, né? Na última rodada. Então, tipo assim, tem que vencer. Tem que vencer. Fora que tem vários times aí que se o São Paulo não vencer na rodada e alguns times vencer, já passa o São Paulo. Por exemplo, Corinthians, Grêmio, entendeu? Tem que olhar a tabela aqui, mas só nessa rodada o São Paulo pode perder 3 posições se não ganhar do Bahia. E os outros times que estão atrás, evidentemente, vencerem. Então, tipo assim, tem que ganhar, irmão. Não tem mais desculpinha, tem que ganhar hoje. Até porque é o último jogo em casa, não tem mais jogo no Morumbi, então tem que vencer o jogo de hoje. Não tem desculpinha, não tem papinho, não tem nada. Tem que vencer a partida de hoje, cara. São Paulo tem muito tempo já que não ganha. A última vitória do São Paulo foi contra o Fortaleza. Fora de casa, pra vocês terem ideia. Tem muito tempo aí já, né, dessa última vitória do Tricolor. Bom, vamos lá. São Paulo e Bahia se enfrentam às 9h30 da noite, no horário de Brasília, deste sábado no estádio do Morumbi. Jogo aí válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, cara? Depois do jogo de hoje vai faltar só 8 jogos. Estamos chegando aí no finalzinho já do Campeonato Brasileiro, belezinha? Transmissão do jogo, apenas TV fechada, Sport TV e também Premiere, o pay-per-view, né, como a gente já está acostumado aí nos jogos do Campeonato Brasileiro, tá bom? Vamos lá, rapaziada, a gente tem muito jogador machucado, como todo mundo sabe, não tem nenhuma novidade aqui, quando que a gente não tem muito jogador machucado, né? Desfalque do São Paulo, Cedric, Luan, Rafael Tolói, Oscar, Caleri, Rian Francisco, André Silva, o Wendel, o goleiro Leandro e o Dineno, tá? Esses aí são por lesão, né? Cada um tem uma lesão, cada um tá machucado, cada um tem uma coisa específica. E tem também o desfalque do Ferrarese, não é por lesão, né? É por suspensão. Tomou o 3º cartão contra o Mirassol, consequentemente não pode jogar hoje contra o Bahia, tá? O nosso próximo jogo, tá? Depois do jogo de hoje contra o Bahia é o Vasco. E aí a gente tem uma penca de jogador aí pendurado. Olha a questão aí. Pendurados, Rafael, Mike, Enzo Dias, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luciano e Dineno, tá? São Paulo tem aí 9 jogadores pendurados que, se tomar cartão hoje, não enfrenta o Vasco. Aí que tá o problema, né? Porque, tipo assim, se for parar pra olhar,
a maioria dos pendurados são titulares, né? O Luciano acho que deve ser titular, né? Se não for um jogador importante, mesmo aí com a fase ruim. O Rodriguinho também alterna muito titular, reserva. O Marcos Antônio, melhor do time. Alan Franco, Sabino titulares. Enzo Dias titular. O Mike deve ser titular também. E o Rafael titular. Então, tipo assim, a grande maioria aqui, cara, tirando aqui o Dineno, todo mundo aqui é super importante e joga muito, né? Joga muito, né? É mais titular do que reserva. Então, tipo assim, ficar de olho, porque já tem um time inteiro no DM. Aí tem um time inteiro pendurado, daqui a pouco não tem ninguém pra jogar mais. Tem que ficar de olho aí nesses pendurados, porque quem tomar cartão não enfrenta o Vasco, né? No dia 2 aí, no próximo final de semana. Belezinha, meu querido? Bom, sobre o time do São Paulo que vai entrar em campo. Segundo o Globoesporte.com, Rafael no gol, Sabino, Alan Franco e Arboleda, aquele trio de zaga já que a gente conhece, Enzo Dias e Mike nas alas, Bobadilha e Marcos Antônio como dupla de volantes, Rodriguinho, tá? Pode voltar ao time, né? Como aquele terceiro cara do meu campo. E na frente, Lucas Moura ou Luciano e Tapia, tá? Esse é o provável São Paulo, segundo o Globoesporte.com. Em relação aí ao jogo contra o Mirassol, que foi o último jogo, a gente tem aqui o Mike permanece, né? Porque o Mike começou contra o Mirassol, então deve ser aí mantido para o jogo de hoje. E o Rodriguinho deve voltar, né? O Rodriguinho que não começou contra o Mirassol. Eu acho que o Rodriguinho nem entrou no segundo tempo, né? Não vou me recordar agora de cabeça, mas em relação ao jogo contra o Mirassol, a novidade mesmo fica aí pelo Rodriguinho. A manutenção do Mike, a gente tem a dúvida no ataque de quem vai jogar com Tapia. Se vai ser Luciano e Tapia ou Lucas e Tapia. Fica essa dúvida aí, né? Então vamos ver aí quem o Crespo vai optar em escalar pro jogo de logo mais. Tá? Vocês querem a escalação do Bahia, cara? O Bahia de Rogério Ceni, do mito do Rogério Ceni, deve vir a campo aí com Ronaldo no gol, Santiago, Mingo e Gabriel Xavier na zaga, Gilberto na lateral direita e Luciano Juba na esquerda, uma linha de 4. Meu campo com Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo, ele mesmo que faz falta inclusive, viu? Seria bem útil aí nesse time do São Paulo. Na frente o trio com Sanabria de um lado, né? Ademir do outro e William José, ex-São Paulo, com a referência aí centroavante. Então a gente tem lei do ex em dose dupla, pode ter no caso, né? Que é o Michel Araújo e também o William José. Além do Nestor, que vai ficar no banco, né? Pode entrar no segundo tempo. Então tem 3 jogadores aí que passaram pelo São Paulo. E espero que não tenha lei do ex, né? Porque lei do ex eu vou te contar um negócio. Acontece com muita frequência aí no futebol. E espero que hoje, né, não aconteça isso no estádio do Morumbi, que o São Paulo tem que vencer essa partida aí, como a gente comentou agora há pouco, né? Lucas Paulo Torrezinho é quem apita aí o jogo de hoje. Ele apitou São Paulo Sport São Paulo na Ilha do Retiro, aquele 2-2 que a gente empatou no finalzinho, né? Ele apitou esse jogo do São Paulo, foi o único jogo desse ano que ele apitou do São Paulo, e agora apita aí São Paulo e Bahia, né? Torcer para que não tenha nenhum tipo de polêmica, que os protagonistas do jogo sejam os jogadores, sejam os times e não a arbitragem, como a gente está acostumado a ver aí, tá bom? Quem vai estar no VAR vai ser o Rafael Trace, que é de Santa Catarina, ele vai estar no VAR, então de olho na arbitragem, porque sempre tem que estar de olho, né? A gente sabe muito bem como é que funciona as coisas aí, né? Jogo duro, jogo difícil, né, rapaziada? O Bahia é um bom time, tem bons jogadores e vive um momento muito bom, venceu o Inter no meio de semana, jogo a menos que tinha. No final de semana passada meteu 4 pra cima do Grêmio. Então, tipo assim, o Bahia vem em um momento bom, né? Com confiança, jogando bem, vencendo, tá em alta o Bahia nos últimos jogos aí. Então, tipo assim, cara, é o time que tá em alta quando o time tá embaixo, que é o São Paulo. Muito embaixo, coloca abaixo nisso, né? Porque, repetindo, dos últimos 7 jogos, dos últimos 8 jogos, o São Paulo perdeu 7. Então, coloca abaixo nisso aí, né? Que é o São Paulo hoje. Então, assim, cara, um jogo duro. Mas tem ganhado, tá? O São Paulo tem um retrospecto muito bom contra o Ceni, cara. O Ceni foi ganhado do São Paulo só esse ano, que foi no jogo do primeiro turno, que foi 2-0, se não me engano, 2-0, 2-1, né? E, tipo assim, cara, o retrospecto do São Paulo é muito bom contra o Ceni. O Bahia, ele é um time que joga e deixa jogar, daquele time que ele dá muito espaço porque ele fica muito com a bola, gosta muito de atacar, mesmo jogando fora de casa, e, consequentemente, dá muito espaço para o adversário. O Bahia é um time muito frágil, jogando fora de casa. Inclusive uma das questões que tem no time do Bahia, que é um ponto de crítica, né, lá na Bahia, é a questão do time jogar mal fora de casa, tá? O time não joga bem fora de casa, não consegue ter o mesmo desempenho fora do que tem em casa. Então o Bahia tem essa questão de jogar mal fora de casa, então é um fator aí positivo que a gente quer aproveitar, né, cara? Então, tipo assim,
é um tipo de jogo que ele vai ser muito movimentado, tá? Porque o Bahia sempre fica com a bola, marca em cima, ataca bastante e também deixa espaço. Então, cara, tem que saber aproveitar os espaços que o Bahia vai dar. E vai ser um jogo movimentado, eu acho que vai ser um jogo movimentado de muita chance de gol, né? Como sempre é aí em São Paulo e Bahia, por causa do estilo de jogo do Rogério Ceni, que é de jogar e também de deixar o adversário jogar. Aí os 3 pontos de hoje, irmão, é tipo assim, não tem desculpa nenhuma para não ganhar o jogo hoje. Não tô falando que vai ser fácil, vai ser mole, não, mas falando da necessidade aí de ganhar o jogo, né, cara? Tem aquele senso de urgência, entendeu? O São Paulo tem 2 pontos em pé de jogo. Primeiro, o São Paulo ficou a semana inteira sem jogar, não jogou no meio de semana, né? Então o time teve a semana inteira para trabalhar. A diretoria acertou parte aí dos direitos de imagem que estavam atrasados, ainda não acertou tudo, mas tem um mês para pagar, ainda mais uma parte acertou. Vamos ver se os jogadores aí mudam o comportamento depois disso aí, porque o time joga do jeito que vinha jogando, contra Grêmio, contra Mirassol. Aí se a informação com o direito de imagem está atrasado, não tem como não ligar uma coisa à outra, né? Então, tipo assim, parte dos salários foi acertado, falta outra parte ainda, para ver se o comportamento muda agora aí dos jogadores de São Paulo. Porque, cara, os 3 pontos de hoje são, irmão, sim, é de um senso de urgência inacreditável. Tem que ganhar. Tem que vencer esse jogo de hoje aí. Não tem desculpa, tá? Não tem nada. Tem que vencer essa partida de hoje. Então, enfim. Luciano pode chegar a 100 gols pelo São Paulo neste sábado contra o Bahia. O camisa 10 Luciano tem a chance de alcançar a marca de 100 gols com a camisa de São Paulo neste confronto contra o Bahia. Para atingir a marca, basta balançar as redes em apenas uma oportunidade, né? Já que ele tem 99 gols aí atualmente pelo São Paulo. Já teve aí várias oportunidades para chegar nessa marca, né? Especialmente contra a LDU, porque contra a LDU ele teve várias e várias chances nos 2 jogos, tanto lá em Quito quanto no Morumbi, entendeu? Aí fez um gol ali contra o Fortaleza, fez outro também contra o Palmeiras, entendeu? Jogou bem mal contra o Grêmio e ficou no banco contra o Mirassol no último jogo, né? Então bora ver se o Crespo vai botar ele de titular hoje ou se ele começa no banco. Inclusive é uma das dúvidas, como eu falei para vocês, né? Se é Luciano e Tapia ou Lucas e Tapia. E o Luciano pode chegar aí aos 100 gols hoje contra a equipe do Bahia, né? Acho que vai chegar, acho que vai ter gol dele hoje aí, né, cara? Acho que vai ter gol dele aí. Caso marque contra o Bahia, o Luciano também ultrapassa o André Silva e se torna o artilheiro do São Paulo na temporada. O atacante soma até aqui 13 gols, né, e na temporada. Na verdade, se ele fazer um gol, ele tem 13. Se ele fazer um, vai para 14, que é a mesma quantidade de gols que o André tem. Então, se o Luciano fizer um gol, ele igual o André Silva com 14 gols, né? Fica empatados aí como artilheiro do São Paulo na temporada. Se o Luciano fizer 2, né, ou mais aí sim se isola como artilheiro do São Paulo na temporada, né? Que até aqui é o André Silva aí com 14 gols marcados. Em segundo tá aí o Luciano, né? Enfim, vamos aguardar aí, sempre torcer para ele fazer gol, porque se ele fazer gol é bom pro São Paulo, né? Evidentemente, se ele fazer gol é muito bom aí para o São Paulo, né? Enfim, vamos seguindo agora e bora falar aí sobre acordo com o Santos pro São Paulo jogar na Vila Belmiro. Comentamos aí de manhã com vocês que o São Paulo tá aí fazendo os últimos trâmites ali para poder mandar mais 2 jogos na Vila, mais que eu falo porque já tem jogo contra o Flamengo e contra o Bragantino confirmado. Então seriam mais 2 ainda, além desse Flamengo e Bragantino, tá? Vamos lá, rapaziada, informação aí do Lucas Musetti aqui no UOL, né? Tô lendo aqui a matéria do blog do São Paulo, mas quem trouxe a informação em primeira mão foi o Lucas Musetti aí no UOL. Vamos lá, ó. O Santos aprovou 4 jogos do São Paulo na Vila Belmiro. O São Paulo recebeu um sinal verde do Santos para mandar os 4 últimos jogos de 2025 na Vila Belmiro, né? Informação aí do Lucas Musetti no UOL, tá bom? Como todo mundo sabe, né? Por causa de shows aí, o São Paulo vai ter que jogar esses jogos aí na Vila Belmiro. Detalhes do acordo com o Santos. O acordo de reciprocidade entre São Paulo e Santos, que já permitiu o Santos jogar no Morumbi em agosto, né? Jogou lá contra o Juventude, depois tomar aquele 6-0 bizarro lá pra cima aí do Vasco, né? As negociações são diretas aí entre os presidentes Júlio Casares e Marcelo Teixeira. O Santos concordou em liberar a Vila Belmiro para os confrontos contra Flamengo e Bragantino, Juventude e também no jogo aí contra o Internacional, tá? Que vai ser esse jogo contra o Inter aí, né? O jogo da 37ª rodada, né? O último jogo que a gente teria ali, que seria em casa do Brasileirão, né? Então, a gente já tem 2 jogos confirmados, que é contra Bragantino e Flamengo, e agora o Santos concordou, né, cara? Deu um sinal verde pro São Paulo também mandar os jogos na Vila contra Juventude e também contra
o Internacional. Então seriam 4 jogos aí, né? Flamengo, Bragantino, Juventude e também contra o time do Internacional, o que significa que o jogo de hoje contra o Bahia é, sim, o último jogo do São Paulo no Morumbi em 2025. Infelizmente, né? Já comentamos muito aqui sobre isso, acho uma bizarrice sem tamanho. A diretoria do São Paulo vê a parceria com o Santos como estratégica e de longo prazo, garantindo uma segunda casa para o clube durante períodos de eventos no estádio. O técnico Hernan Crespo e parte da comissão técnica apoia a decisão. Não apoia nada. Essa informação aqui também já deve ser aquelas informações já vindas do São Paulo, né? Querendo trazer alguma coisa positiva com isso. Ah, não, o técnico é pra porra nenhuma, pô. Ele queria jogar no Morumbi. Quem é que vai preferir jogar em outro estádio que na tua casa? Tá de sacanagem? Isso aqui é um tipo de, né? Pô, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto aí. Entendeu? Já falei pra vocês. A gente tem 5 jogos no Morumbi esse ano, né? Ou deixa eu corrigir. A gente tem mais 5 jogos como mandantes esse ano, né? Um é hoje contra o Bahia e depois os 4 que vai ser na Vila Belmiro. Então, tipo assim, o time tá mal, em crise, precisando ganhar jogo, né, cara? Precisando fazer pontos ainda, porque né, a gente tem brigas ainda no campeonato. A diretoria vai lá, quer saber? Tá mal? Tá precisando de pontos? Tá vivendo um momento ruim? Vamos dificultar as coisas. Vamos pegar 5 jogos que faltam em casa e vamos colocar dos 5, 4 na Vila Belmiro e deixar só um no Morumbi, que é o jogo de hoje contra o Bahia, que é a despedida do Morumbi em 2025. É uma vergonha, já falei, um jogo aqui, outro ali, né, jogar fora de casa porque tem show, beleza, agora 4 jogos seguidos, cara, é um negócio vergonhoso aí, vergonhoso, sabe, tipo assim, é um negócio assim que não tem nem pé nem cabeça, é uma vergonha, mas é algo aí, né, tipo assim, do nível da gestão Casares, né, o que reflete muito o que a gestão Casares quer pegar esses 4 jogos e botar na Vila Belmiro, aí, é um negócio vergonhoso, tá, papo é esse, vergonhoso aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.